Olá, queridas! Sejam bem-vindas! E hoje vamos falar sobre relacionamento, casamento, pós-filho. Como que fica o casamento após a maternidade, hein? Bom, a primeira coisa que a gente pode falar fica diferente, né? Fato. Porque tudo tá diferente, né? Quando chega um filho, ele vem ali para dar uma bagunçada no casamento, né? Dar uma bagunçada não no sentido de ser negativo, mas no sentido de ser diferente. E a gente não sabe lidar bem com o diferente, né? Com o novo. E ainda mais naquela situação onde tá chegando um filho pela primeira vez, que é um pouco mais custoso pro casal, mas às vezes é um segundo, é um terceiro filho, e o quanto isso mexe com a dinâmica, né, do casal. Começa que quando a mulher já engravida, né, a própria relação, a mulher fica ali querendo fazer uma relação, né, querendo ali transar, ficar namorando, porque ela tem ali aquele objetivo, né, por muitas vezes, né, quando é planejado, de engravidar. E o homem tá ali, né, recebendo a demanda e comparecendo. Só que aquela mulher quando engravida, o corpo dela, né, gente, nós somos, né, nosso corpo, nós mudamos e evoluímos, mas temos nosso instinto, né? O nosso instinto de mulher, o nosso instinto como mãe, isso o Tantra fala muito sobre isso, nessa questão corporal. Quando a gente engravida, os nossos hormônios, eles colocam a gente num lugar já de baixar um pouco mais de bola, de estar com o libido um pouco mais baixo, embora tenham mulheres que tenham libido alto na gravidez, mas a maioria fica com a libido um pouco mais baixa. É como se o corpo já tivesse entendido assim, caramba, fizemos um super esforço e agora deu certo. Então, estamos grávidas. Então tá tudo certo, né? Acho que agora a gente já pode descansar. E o homem não. O homem continua ali tentando como se a vida tivesse normal. Por mais que sabe que a mulher tá grávida, às vezes tá, né, passando mal e tudo, mas pro homem não muda. Pro homem não muda. Pra ele só vai mudar quando a criança nascer. E aí, quando a criança nascer, quando a criança nasce, por muitas vezes, esse marido fica com ciúmes, né? Esse marido começa a não conseguir administrar a falta de atenção dessa mulher. Ele não consegue entender o cansaço dessa mulher. Ele não consegue entender toda a dinâmica que acontece do bebê com a mãe, porque ele tá olhando de fora. É um lugar difícil para eles também, sabe? É um lugar onde eles também se despedem. Eu falo muito sobre os lutos da maternidade, né? A gente se despedir da mulher que nós fomos antes de ser mãe. Eles também precisam se despedir. Eles também precisam se transformar. E a gente também precisa se despedir daquele casamento rude, república, de não tem hora pra nada, pode tudo, qualquer momento, né? Vida de república no sentido de não ter muito horário. Mas agora é um casamento onde quando tá todo mundo ali nas melhores condições de temperatura e pressão, quando não tá todo mundo muito exausto, né? Acontece ali um momento mais de intimidade, um momento mais de carinho, às vezes um mínimo carinho. Então isso tudo para trazer aqui muito claramente, olhando para os dois lados, né? Apesar da gente olhar aqui só na perspectiva da mulher, mas é importante a gente sempre trazer também o outro lado, né? O quanto para esse homem também é difícil, perder essa atenção. E o que eu mais vejo aqui, né, na clínica, no dia a dia, é o quanto essas mães se sentem sobrecarregadas, se sentem cansadas, porque, né, o homem não entende ou não faz exatamente, né, o que elas gostariam. E sim, o psíquico do homem é diferente, sabe? Então, assim, junta isso tudo dentro de uma mesma casa, de uma mesma cama. Difícil, né? Então, por isso que eu digo que, no mínimo, se transforma. É claro que tem casais que se desdobram para um lugar mais de cooperação, tem casal que se desdobra para um lugar mais de competição, tem casal que se desdobra para um lugar de afastamento total, cada um vai seguir uma linha. Mas é importante a gente falar quanto esse relacionamento, né? E eu vou falar casamento me referindo a todas as relações, o quanto esse casamento se transforma. E o quantas vezes a gente não vai precisar casar dentro do nosso casamento, né? No Complemente Podcast, né? Para quem não conhece, acessa aqui no YouTube. É um podcast que eu tenho com o meu marido sobre mente. E a gente levou uma psicóloga que fala sobre relacionamentos, né? E ela fala muito sobre isso, sobre casamentos longos, né? E o quantos casamentos a gente não tem que ter dentro do nosso próprio. Eu diria que dentro do meu, acho que eu já tive, sei lá, uns 6, 7. Porque são fases, sabe? E a gente vai se
transformando dentro desse lugar. E se a gente quer continuar essa relação, porque, né, a gente tem todo o direito de não querer, mas a partir do momento que a gente quer, né, e vida adulta, como eu sempre falo, nossa responsabilidade, estamos escolhendo continuar esse casamento. Mesmo com filho, mesmo com tudo bagunçado, mesmo a logística não dando tão certo, estamos escolhendo? Estamos. Bom, então vamos ver o que a gente pode fazer? Vamos ver o que a gente pode transformar? Vamos ver qual é o caminho do meio, né? A gente tinha uma relação, uau, maravilhosa, agora a relação tá péssima. Qual pode ser o nosso caminho do meio? Sabe? Com muita maturidade, sabe? Com um olhar de muito acolhimento, não só pra gente, mas pra essa relação, sabe? Pra esse pai também que tá ali se sentindo, por muitas vezes, não olhado, se sentindo carente, né? Ah, mas não foi ele que engravidou, não é ele que amamenta, tá tudo bem, gente. Eu entendo, eu concordo e eu compreendo tudo. Porém, se a gente continua escolhendo ter esse casamento, a gente vai precisar investir nele. E não é investir só de tempo, é investir emocionalmente. A gente precisa investir emocionalmente. Então, começar a transacionar desse casamento que veio, né, às vezes de uma euforia, de uma liberdade, de muitas viagens, de muitas coisas legais, para um casamento de muitas limitações. Para um casamento onde agora a prioridade não é mais o casal. Mas é muito importante a gente saber que o casal precisa existir para a família existir. Porque se é só a família existir, se só os filhos, né, tem muitos casais que continuam juntos por conta dos filhos, né, para criação, cada um tem sua história e tudo bem. Aqui não é um lugar de julgamento, mas que quando esses filhos crescem, um olha para a cara do outro e fala: quem é você? Né? Não te conheço mais. Cada um para um lado e aí esses casamentos acabam. Mas se a gente entende que a gente está continuando um relacionamento, mesmo depois de um filho, a gente continua escolhendo esse casamento, a gente precisa querer transformar ele. A gente precisa entender que aquele casamento maneiríssimo de antigamente não vai rolar mais. E tudo bem. E talvez venha um outro relacionamento aí dentro desse relacionamento mais maduro. Talvez você comece a se desenvolver junto, né, do pai da criança ou do seu marido, do seu companheiro, enfim. Cada um tem um ajuste aí das suas famílias e das suas escolhas, mas você olhar para essa pessoa que tá do seu lado e falar: caramba, eu quero continuar. E olhar para você mesmo e falar assim: tá bom, então como que a gente pode fazer para isso continuar e dar certo? E aí, por muitas vezes, a gente tem que se despedir, sabe, de algumas coisas que a gente achava super importantes e descobrir outras, né? Às vezes a gente vai começar a admirar esse homem por outras coisas, não mais por aquilo que ele fazia, né? E tudo bem, assim como ele também. Ele também tá olhando uma mulher diferente. Ele também tem que começar a descobrir uma admiração dentro dessa, né, dessa mãe, dessa nova mulher aí que tá na casa, que muitas vezes histérica, cansada, raivosa, né? Falo isso com conhecimento de causa, então assim, é assim que a gente fica. Então esse homem também precisa se descobrir. Então, esse vídeo é para trazer para vocês aqui o quanto, a consciência de quanto tudo se transforma nesse lugar da maternidade, né? O quanto tudo precisa ser reavaliado, o quanto tudo precisa ser observado, silenciado, levado para um caminho do meio, porque é no caminho do meio que a gente consegue levando a vida com mais leveza. Então sim, existe uma transformação grande, sim, existe muita dificuldade no casamento de uma forma geral depois da maternidade, mas sim, também existe muita transformação, né? E essas transformações, né, nos trazem também para um lugar de despertar. Muitas vezes a gente precisa sim se reinventar, se redescobrir. Isso tudo traz pra gente uma oportunidade de transformação. E o casamento não seria diferente. Então sim, todos nós vivemos transformações pós-maternidade e o casamento inclusive. Tá bom? Deixem seus comentários aqui e sugestões de próximos temas. Um beijo e até a próxima. Tchau!